paz de nosso Deus esteja com cada um de vocês. Estamos começando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse formato que já fazíamos há algum tempo atrás, devido ao isolamento social. Então esse domingo e o próximo será nesse formato, gravado, para cumprir o decreto do Estado, né, que proíbe as reuniões de maneira presencial. Então a gente, por acatar a ordem do governo do Estado, estaremos então fazendo nossos dois cultos, esse e do próximo domingo, de maneira gravada, mas que a gente possa ser edificado pela palavra do nosso Deus. Eu quero nesse momento do nosso culto, né, dirigir a Deus em oração, colocando diante dele nossas vidas, colocando diante dele toda essa situação de enfermidade, de pandemia, pedindo que ele possa nos abençoar, possa vir de encontro à nossa família, nossas vidas, aqueles familiares que sofrem, amigos e conhecidos que estão passando nesse momento por dificuldade. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento então. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, agradecidos ao Pai porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e nos colocamos diante do Senhor, Pai, pedindo que o Senhor venha intervir, ó Pai, nessa situação, Pai, que o Senhor venha de encontro a cada pessoa, Pai, que nessa hora está sofrendo com essa enfermidade. Pedimos que o Senhor, com a Tua mão poderosa, Pai, esteja ainda agora nesse momento, ó Pai, de encontro a cada pessoa que sofre, Senhor. O Senhor venha nos abençoar durante esse momento que estaremos aqui, ó Pai, louvando ao Senhor, trazendo Tua palavra, Pai, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Deus, e que sejamos edificados por elas, no nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Nós, então, nesse momento, vamos estar louvando ao nome do Senhor, juntamente com o nosso irmão Murilo e a Jéssica, que estarão ministrando o louvor nesse momento. Vamos louvar ao Senhor, então.
Agradecemos o Murilo e a Jéssica por nos conduzir nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Que o Senhor venha reinar nas nossas vidas e que cada um de nós tenha diante dele um coração grato por tudo o que ele tem feito na vida de cada um de nós. Nesse momento do nosso culto, então, gostaria de estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor, lembrando que a gente está estudando uma série nas parábolas de Jesus, né? Crescendo com as parábolas de Jesus, e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37, uma parábola bem conhecida, a parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos estar orando nesse momento, pedindo que nosso Deus venha nos abençoar, abrir o nosso entendimento, o nosso coração para receber sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos ao Senhor, ó Deus, agradecido, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tem cuidado da vida de cada um de nós, Senhor. Te louvamos por esse momento do qual lemos tua palavra e pedimos que o Senhor venha, ó Pai, de encontro ao nosso coração, Deus. Que teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, Pai, e que possamos, ó Deus, entregar tua palavra, ó Pai, com fidelidade, e que ela venha mesmo encontrar, Deus, um lugar em cada coração daqueles que estiverem ouvindo, Pai, essa palavra, Deus. Fica conosco, nos direcionando,
dando a tua bênção, Pai, no nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Essa expressão bom samaritano ficou marcado, né, nos séculos como alguma coisa boa, né? Ficou sinônimo de gentileza, sinônimo de coisas boas, de alguém que ajuda, é bom samaritano. É muito comum a gente ouvir, tal fulano foi o bom samaritano porque ajudou alguém sem esperar algo em troca. A gente também vê muito hospitais, asilos, orfanatos com esse nome, o bom samaritano, alguém que ajuda o próximo. Eu me lembro de quando a Pamela estava grávida da Isabela, a gente foi na maternidade, e na volta da maternidade, nosso carro bateu no buraco e apagou. O carro desligou sozinho, não pegou mais. E bem perto do Big da van ali, em São José, bem no morrinho, subindo um morrinho assim, e o carro parou ali. E parou um motoqueiro, já parou, já desceu da moto, veio na nossa direção, perguntou se a gente queria ajuda. Colocamos a Pam, então, para o banco do motorista, com aquele barrigão, com a Isabela quase nascendo, guiando o carro, e eu e aquele motoqueiro desconhecido, então, empurramos o carro, até o carro desceu ali, paramos bem na frente daquela van ali de Barreiros, de São José. E esse homem, então, ficou ali com a gente algum tempo, ali olhando possível problema. Mexemos no capô do carro, abrimos ali o motor, mexemos em um monte de coisa. E esse homem o tempo todo ali do meu lado, tentando me ajudar. E ficou aí por um bom tempo, até que não conseguimos encontrar o problema. Era algo elétrico, deu uma pane elétrica no carro. Mas ele ficou ali o tempo todo ali tentando ajudar, tentando, servindo, né, alguém que ele não conhecia. Então ele foi para mim naquele momento um bom samaritano, alguém que foi o meu próximo naquele momento. E baseado nessa parábola que nós lemos aqui, eu gostaria de conversar com vocês de maneira breve, sucinta, a respeito de quem na verdade é o meu próximo. A parábola que nós lemos então, né, Jesus está num diálogo com um intérprete da lei. Esse intérprete da lei então, ele vai até Jesus com a intenção de pô-lo à prova. Ele queria provar Jesus se Jesus realmente conhecia da lei, se Jesus realmente sabia aquilo que ele estava falando. Não que a intenção daquele intérprete da lei era realmente chegar à vida eterna por meio das palavras de Jesus. Diz o texto que nós lemos então no versículo 25, eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E perguntou a Jesus, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus usa um artifício comum naquela época, que era responder a pergunta com outra pergunta. Então ele passa para aquele intérprete da lei, então, a pergunta perguntando a ele o seguinte, o que está escrito na lei de Moisés? Como você a interpreta? E aquele homem, então, intérprete da lei, conhecedor da palavra, ele cita então Deuteronômio 6, versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E cita também o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, conhecedor da palavra como era, rapidamente já cita esses textos, e Jesus, então, no versículo 28, vai dizer para ele, respondesses corretamente, faze isto e viverás. Em nenhum momento Jesus está incitando, dizendo a esse homem que o guardar da lei vai trazer a salvação e trazer a vida eterna. Nenhum ser humano é capaz de guardar toda a lei de Deus. Por isso Cristo veio e morreu em nosso lugar, porque a lei ela aponta para os nossos pecados, a lei ela mostra como nós somos fracos e pecadores diante de Deus. Então ninguém é justificado através da lei, porque todos nós pecamos e carecemos da graça, carecemos da glória do nosso Deus. Mas em primeiro lugar eu aprendo com essa palavra, com essa parábola, que essa parábola então ela é um chamado para cada um de nós à compaixão. É um chamado de Deus para que eu e você, meus irmãos, venhamos a sentir compaixão daqueles que nos rodeiam. Esse homem, então, intérprete da lei, querendo justificar-se. Porque para aquele homem,
o próximo dele era alguém justo, alguém que era igual a ele, apenas o povo judeu. Na cabeça daquele homem orgulhoso, cheio de si, não poderia ser alguém que estivesse fora do seu círculo de amizade. Esse homem então orgulhoso achava que só eles eram capazes de serem dignos de alguma coisa, só eles eram dignos diante de Deus por serem do povo de Israel, por conhecerem a lei. Então o próximo para ele deveria ser alguém que estivesse nesse círculo de amizade do qual ele fazia parte, na sua sociedade, onde eles estavam inseridos. Então esses eles eram dignos de terem compaixão um dos outros. E esse estímulo então que a palavra nos traz é algo que vai além. E nós somos chamados por Cristo a demonstrarmos compaixão por todas as pessoas, mesmo aquelas que não fazem parte da nossa religião, mesmo aquelas que não fazem parte do nosso círculo de amizade, mesmo aqueles que pensam diferente, que torcem para times diferentes. Nós somos chamados nessa parábola a demonstrar compaixão. Mas há algo que acontece que impede que essa compaixão seja demonstrada, e esse então é o nosso segundo ponto, porque a religiosidade é um empecilho à compaixão. Em segundo lugar, a religiosidade ela é um empecilho para a compaixão. Jesus então, no decorrer da conversa, vai contar uma parábola dizendo que certo homem, provavelmente um judeu, ele estava descendo então de Jerusalém para Jericó, um caminho de aproximadamente 27 quilômetros, descendo ladeira abaixo. E esse homem então veio a cair na mão de salteadores, de ladrões que ali armavam emboscadas para pegar aqueles que vinham descendo por aquele caminho. E esse homem então caiu na mão dessas pessoas que, além de roubarem sua roupa, seu dinheiro, bateram nele, o machucaram, deixaram no chão jogado, semi-morto. E diz o texto então que descia ali um sacerdote, alguém que vinha descendo de Jerusalém, porque já havia prestado o seu serviço religioso. Ele vem descendo então, alguém que conhece a palavra, alguém que conhece Deuteronômio 6, versículo 5, alguém que conhece Levítico 19, versículo 18, alguém que foi lá, cultuou a Deus, prestou culto diante de Deus, agora está voltando para a sua casa. Então esse homem, esse sacerdote, conhecedor da palavra de Deus, um religioso da época, vendo então aquele homem naquela situação, jogado na sarjeta, jogado à beira da estrada, machucado, ferido. E a atitude então desse homem é algo que nos chama a atenção, porque ele passou de largo. Ou seja, ele mudou o lado da faixa da estrada onde ele estava passando. Ele, ao invés de ir em encontro àquele homem caído, machucado, ele então se afasta e segue o seu caminho, ignorando a presença daquele que estava ali jogado, sofrendo naquele momento. E Jesus então continua dizendo, semelhantemente um levita, alguém também que trabalhava no templo, que era responsável pelo louvor do templo, pelo serviço no templo, alguém também que conhecia a palavra, alguém que sabia de cor Deuteronômio 5, versículo 6, alguém que conhecia Levítico 19, versículo 18. E a atitude desse levita para com aquele que estava sofrendo é igual a do sacerdote. Passa de largo, muda o lado da estrada para não ter que prestar socorro àquele homem. Provavelmente porque não queriam se contaminar, para não ter que se purificar diante de Deus. Eu aprendo com esses dois religiosos que a religião que não se preocupa com o sofrimento do próximo, ela é uma religião vã. Quando a nossa religiosidade ela não está ligada naqueles que estão sofrendo ao nosso redor, ela se torna um empecilho para que a gente tenha compaixão do próximo. E hoje isso é uma realidade das igrejas, daqueles que se dizem religiosos. Porque a gente está acostumado com as nossas programações, né? com
com o nosso culto, com a nossa agenda de atividade. Há uma agenda para a semana toda. A gente está tão envolvido com as coisas da igreja, com departamentos internos. Isso tem o seu lugar, mas quando a igreja ela se resume apenas a isso, ela perdeu a essência de ser igreja. Quando a gente não consegue olhar o sofrimento alheio, quando a gente não consegue olhar para fora das quatro paredes do templo, nós somos igual esse sacerdote, igual esse levita, que passa de largo, que ignora o sofrimento do outro. E a gente às vezes não precisa ir muito longe. Há pessoas dentro da nossa igreja sofrendo. Há pessoas que precisam de ajuda e nós às vezes não temos essa sensibilidade ou não queremos nos envolver com essa questão porque a gente acha que isso demanda tempo e realmente demanda tempo. Não queremos ajudar o próximo porque isso vai demandar a gente se envolver com coisas e ouvir e prestar ajuda. Isso envolve tempo, envolve sacrifício. Então a religiosidade ela não permite que eu e você, meu irmão, tenhamos compaixão daquele que sofre. Esses dois homens religiosos seguem o seu caminho, seguem a sua religiosidade, seguem a sua agenda da semana, vão atrás dos seus usos e costumes, seus ritos, vão diante da igreja, vão todo domingo na igreja, entregam os seus dízimos, sentam no banco para prestarem culto, para assistirem o culto. Essa é a palavra que tem sido usada de maneira tão errônea, porque nós vamos ao templo para prestarmos culto a Deus, não para assistir o culto. Nós fazemos parte desse culto a Deus, nós prestamos culto ao nosso Deus. Então a gente aprende que essa religiosidade, essa casca de religião, quando o nosso coração não está inflamado pelo amor de Cristo por aqueles perdidos, isso é um empecilho. E a gente não consegue então usar de misericórdia para aqueles que sofrem. Há muitos que sofrem e necessitam de uma ajuda, de uma palavra, de um incentivo. Há muitas pessoas precisando de um ombro amigo, de um ouvido, para serem ouvidas, para serem encorajadas. Não somente para que a gente venha tirar do bolso uma receita de bolo, dizendo faça isso e faça aquilo. Não. A religiosidade não permite que a gente tenha relacionamentos verdadeiros com as pessoas. E Cristo, então, ele é alguém de relacionamento, ele se relaciona com as pessoas, ele vai no mais íntimo das pessoas. É assim com a mulher samaritana, é assim com a prostituta, é assim com aqueles que no decorrer do seu ministério tiveram um encontro com ele. Ele vai de encontro às pessoas e toca no coração e faz parte da vida dessas pessoas. Então o chamado à compaixão é feito a cada um de nós. Que a gente não permita que a religiosidade seja um empecilho à nossa demonstração de amor a todos aqueles que sofrem. E respondendo então a pergunta do tema do nosso sermão, quem na verdade é o meu próximo? Em terceiro lugar, eu aprendo com esse texto, com essa parábola, que o meu inimigo também é o meu próximo. Eu fico imaginando o coração desse homem, desse intérprete da lei orgulhoso. Certamente o sacerdote, ele falou, pô, o sacerdote não fez o que deveria fazer. O levita também. Talvez aquele coração orgulhoso daquele homem pensasse assim, vai vir um intérprete da lei e vai ajudar esse homem. Mas Jesus, então, ele causa um impacto tremendo naqueles que estão ouvindo. Ao dizer que vinha por aquele mesmo caminho, no versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho. Então o samaritano, ele era inimigo do judeu. O judeu tinha o samaritano como inimigo. E era isso que estava no coração desse intérprete da lei, quando ele pergunta, mas quem será meu próximo?
é alguém de Israel, é alguém justo. Mas isso vai além nosso ciclo de amizade, como já foi falado aqui no começo. Então, quando Cristo fala que um samaritano, alguém que é inimigo, mas como? Esse homem então deve ter se contorcido por dentro, até mesmo os discípulos ao ouvirem aquilo. O samaritano então, ele é o herói dessa história, sendo inimigo. Depois você pode pesquisar mais a respeito disso, de maneira breve, para a gente ser bem sucinto aqui. Os samaritanos, eles eram da linhagem do reino do norte, que se dividiu Israel, se dividiu no reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, então, ele foi invadido pela Síria, e depois, então, houve casamentos mestiços ali, né? Trouxeram um pouco de volta do cativeiro e fizeram umas misturas ali. Então, esses eram considerados pelos judeus impuros. Eles tinham, então, uma maneira de adorar, o monte no qual eles adoravam, então, eles não se suportavam. Eles eram inimigos ferrenhos. Então, por isso que então é interessante, porque Cristo bota esse samaritano como alguém considerado inimigo, mas sendo alguém próximo àquele que estava caído. E é interessante porque aquele que estava caído provavelmente era um judeu, um mercador. E a última pessoa que a gente poderia imaginar que fosse ali para ajudar seria esse samaritano. E me chama a atenção a atitude desse samaritano, porque diferente do sacerdote, do levita, que ao verem aquele homem caído, por não querer se contaminar, ser impuro cerimonialmente, passam de largo. E a atitude desse samaritano é diferente, porque acompanha comigo o 33. O certo samaritano seguiu o seu caminho, passou ele perto. Vendo, compadeceu-se dele. Aqueles dois homens então passaram de largo. Será que está morto? Será que não está? Não é problema meu. O outro está sofrendo, o outro está com dificuldade. Cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos nos importar e nos preocupar com o bem-estar espiritual, física e financeiramente um do outro. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E esse homem então samaritano passa perto, se compadece. E no 34 então vai dizer que chegando-se, ele se achega diante daquele homem caído. E então pega aquele homem caído, seminu, semi-morto, põe nas suas feridas óleo e vinho. O vinho servia na época como algo para desinfetar, um desinfectante, e o óleo para acalmar, para aliviar um pouco as dores. Esse samaritano então, ele faz mais do que é esperado, mais do que podia se esperar. Além de ele se compadecer, dele chegar perto, dele tocar nesse homem, né, pensar das feridas, limpou ele, pegou ele, colocou sobre o seu próprio animal e o levou a uma hospedaria. Talvez hoje, nos nossos dias, se a gente só chamasse alguém, já seria algo louvável, né? Ver alguém caído na estrada e chamar o bombeiro, chamar um SAMU, alguma coisa. Mas esse homem, então, ele vai além do que é esperado. Porque além de tratar o ferimento, ele o leva para uma hospedaria, ele paga a estadia dele ali, deixa e fala para aquele hospedeiro, dizendo assim, ó, se ele precisar de alguma coisa a mais, bota na conta que quando eu voltar eu pago. Então o nosso inimigo também é o nosso próximo, porque todo aquele que precisa de ajuda, nós não podemos negar. No Sermão do Monte, Jesus desconstrói essa ideia do povo. Ame ao seu amigo e aborreça o seu inimigo. Ame a quem te faça o bem e odeie aquele que te faça o mal. Essa é a regra do ser humano, essa é a regra da carne, não é verdade? É muito comum nós vermos pessoas hoje no Facebook, no Instagram. Esse ano eu vou gostar de quem gosta de mim. Esse ano eu vou aprender a dar valor a quem me dá valor. Tudo bem, por um lado até que é certo. Mas nós como cristãos não podemos pensar desse jeito.
porque o nosso inimigo também é o nosso amigo. Voltando no Sermão do Monte, Cristo vai dizer assim, ó, se a gente demonstrar amor só pelos que nos amam, qual a diferença nossa dos fariseus? Se a gente emprestar alguma coisa esperando algo em troca, que diferença faz isso? Se a nossa justiça não exceder em muito aos fariseus, ele vai dizer assim, ó, ame os seus amigos e abençoe os seus inimigos. Não amaldiçoe. Então a resposta dessa pergunta que nos é feita, quem na verdade é o nosso próximo? É todo aquele que depende, todo aquele que precisa da nossa ajuda. Inclusive os nossos inimigos. Aqueles que muitas das vezes, sem motivo aparente, nos odeiam. Por alguma coisa, alguma mentira, alguma calúnia, alguma coisa que aconteceu que nos odeiam. E se essas pessoas precisarem da nossa ajuda, nós como cristãos temos que demonstrar amor a cada um deles. Então o nosso inimigo também é o nosso próximo. E isso foi para aquele intérprete da lei que ouviu essa parábola, eu creio, como se fosse um tapa na cara dele. Porque eles eram pessoas orgulhosas, confiantes de si mesmos, autoconfiantes, ignoravam o próximo, menosprezavam aqueles que não tinham tanto entendimento, menosprezavam aqueles que não conheciam tanto da palavra. E Cristo então, ele volta a pergunta para ele novamente. A pergunta que foi feita para ele, mas quem será meu próximo? E Cristo não responde para ele, deixa que ele mesmo responda essa pergunta. No versículo 36 vai dizer, qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perceba que no versículo 37, esse intérprete da lei, ele não fala, foi o samaritano. Ele não fala que foi o samaritano, ele fala o quê? O que teve mais misericórdia daquele. Porque no coração daquele homem orgulhoso, era incabível alguém inimigo do povo de Israel ser considerado o herói dessa história. Nós podemos também colocar de maneira muito acertada, né? Não é querer forçar o texto nesse caso, porque Cristo também é o bom samaritano. Porque eu e você, meus irmãos, andávamos perdidos, entregues aos nossos pecados, entregues a toda sorte de coisas ruins, contrárias à vontade de Deus. Porque Cristo, ele morreu por cada um de nós quando nós éramos ainda pecadores. E ele se compadece de cada um de nós. E ele também exige que eu e você façamos e procedemos de igual modo. Então essa é a mensagem que a parábola ela nos traz. Que o meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Que eu preciso então ser chamado a exercer compaixão. E que a religiosidade não seja um empecilho para cada um de nós buscarmos ajudar e fazer a vontade de Deus naqueles que precisam da nossa ajuda. E o mais importante, talvez mais difícil para muitos, é entender que aquele que nos odeia também é o nosso próximo. Porque Cristo, ele nos olha sem distinção. Cristo nos ama sem distinção. E nós também, como povo de Deus, devemos amar uns aos outros sem distinção. Quem talvez você precise exercer misericórdia? Quem que você talvez ignorou ajudar? Reflita nisso. Coloque teu coração diante de Deus e pergunte. É uma pergunta que nós devemos fazer para cada um de nós. Será que eu tenho sido um próximo para alguém? Porque talvez ajudamos o próximo. Mas será que as pessoas conseguem enxergar na gente alguém próximo? Alguém que elas podem contar quando precisar? Será que somos pessoas disponíveis a estar ajudando aqueles que precisam tanto da gente? Que Deus nos dê esse coração cheio de misericórdia
cheio de compaixão por aqueles que nos cercam, cheio de compaixão por aqueles que se perdem, por cada perdido, porque Cristo, sendo o bom samaritano, com o coração tremendo, abraça a todos aqueles que sofrem. E Ele usa também a cada um de nós, nesse ministério maravilhoso que é exercer compaixão e misericórdia por todos aqueles que sofrem e necessitam. Que Deus nos ajude e nos dê um coração cheio de compaixão, cheio da graça desse Deus maravilhoso. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Quero colocar diante do Senhor a vida de cada um de vocês, de cada família que esteja nesse momento assistindo essa pregação. Eu oro para que Deus o abençoe, oro para que Deus vá de encontro às tuas necessidades, tudo aquilo que tem afetado a tua família, o teu coração, o teu relacionamento. Se há falta de compaixão, se há falta de perdão, se há falta de envolvimento com a obra, de estender a mão àquele que precisa, se tudo isso está faltando, eu oro para que Deus enche o teu coração com essas coisas. Vamos estar orando e chegando então ao final do nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao teu nome, Senhor, agradecidos porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus de compaixão e as tuas misericórdias, ó Pai, são a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Senhor, que a gente possa responder de maneira positiva a esse chamado à compaixão, Deus, ao chamado de exercer misericórdia para aqueles que sofrem. Deus, tira de nós, ó Pai, toda religiosidade, ó Deus, tudo que não procede do Senhor, tudo que tem atravancado, Pai, tudo que tem impedido que o teu amor seja derramado através de nós, aqueles que precisam, aqueles que estão próximos da gente. E Deus, acima de tudo, ó Pai, nos ajuda, Deus, a ter compaixão daqueles, Deus, que por falta de entendimento nos fazem mal, que por falta de entendimento, ó Deus, querem nos prejudicar, e que a gente possa, Senhor, ajudá-los também, ó Deus, em oração e em tudo aquilo que eles vierem a necessitar e a precisar da gente, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, no nome de Jesus, ó Pai. Fica com a gente, nos guardando, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos chegando então ao final do nosso culto. Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus.